você acompanhou também outras presidências da República. Qual que te marcou depois dessa cobertura do Collor, que, enfim, você documentou muito bem, as pessoas que trabalharam na época trabalharam muito bem. Até o livro do Mário Sérgio, ele tem um final meio melancólico, né? Porque é o começo das grandes assessorias de imprensa, aí os caras que fazem investigação passaram a assessorar os políticos em Brasília, né? Exatamente. Eu mesmo saí de redações em 2002, né, das grandes redações, para fazer campanhas políticas naquele ano de 2002, né? Mas eu participei ativamente da cobertura do governo Itamar Franco, que era um governo completamente diferente. Eu acho que o Itamar é um personagem ainda a ser biografado, porque o Itamar foi o primeiro homem comum, né, a assumir a presidência da República. Ele foi presidente com o espírito de homem comum, né? E aí a gente teve uma série de problemas, de escândalos, teve o escândalo do orçamento e tal, depois a saída do Eliseu Rezende, que era o ministro da Fazenda, o início da equipe que acabou fazendo o Plano Real, a formulação do Plano Real. Foi um momento muito vivo, né? Depois eu participei ativamente também nas redações da cobertura dos dois governos, Fernando Henrique Cardoso. Governo da política, né? Você pode discordar ideologicamente da personagem Fernando Henrique, discordar ideologicamente da adernada mais à direita que ele deu, mas o Fernando Henrique era um homem da política, assim como eram pessoas, personalidades que circulavam no palácio, que estavam no poder com ele. Eu falo do Marco Maciel, do Luiz Eduardo Magalhães, do Mário Covas, do Paulo Renato, do José Serra, do Aloysio Nunes, né? Pessoas que alguns não estão mais aqui, mas que foram muito relevantes. Então foi um momento muito importante, foi muito especial aquele momento, e um momento em que você tinha política por princípios, né? Você tinha os dois lados, o lado mais conservador, que é o que estava no governo, e a esquerda, que estava almejando chegar ao governo e chegou pelo voto democraticamente, as coisas acontecendo, né? E tudo foi tranquilo. Hoje é bem diferente. Hoje é bem diferente, E sobretudo depois de Bolsonaro, né? Lula, eu sei que você está com um tempo mais curto, mas queria te fazer uma pergunta mais recente. Além do Trapaça, dessa série de livros que você lançou e agora o podcast, você também biografou o ex-PGR Augusto Aras, que eu acredito como a pessoa que contribuiu para desvendar a farsa que foi a Lava Jato, mas foi um PGR muito criticado pelo arquivamento do processo do Bolsonaro ali na questão da pandemia. Como é que foi biografar ele? Como é que foi lidar com essa personalidade? Pois aí eu só mudaria a expressão. Não é uma biografia. Eu escrevi um livro que é um relato dos anos do Aras na PGR, porque não é uma biografia porque não tem o para trás, né? Não tem a formação, tal, não tem as histórias pessoais que compõem o personagem, e eu me limitei a retratar aqueles 4 anos, né? Dando para eles uma visão distanciada, né, do que tinha acontecido. E no livro, você pega, primeiro, por que é que o Aras vira PGR? Ele vira PGR porque o Bolsonaro queria uma pessoa em quem ele mandasse, né, e que não contestasse os atos de usurpação do poder que ele iria cometer logo depois. O Aras vira PGR em 2019. E o Aras, que tinha sido ouvidor geral da PGR durante o período do Janot, no início do Janot, no início da Lava Jato, o Aras tinha entrado em choque com a turma da Lava Jato dentro da PGR. E ele queria ser PGR para desmontar tudo aquilo por dentro, como ele desmontou. Então, eles fizeram um pacto de silêncio.
né? O Aras falou assim, internamente falou: eu finjo que você vai me controlar e você finge que não vai ver o que eu vou fazer aqui para desmontar a Lava Jato. E desmontou. Agora, no meio desse processo, veio primeiro a pandemia, que foi um assombro, e ninguém imaginou que na pandemia o Bolsonaro ia tomar aquelas posições radicalmente anti-ciência como tomou. E aquilo desmontou essa estratégia de manutenção, né, dessa simbiose entre eles. Ali, o Aras poderia ter, e isso está muito claro no livro, né, a minha discordância dele, inclusive, o Aras poderia ter pedido o impeachment dele. Mas não houve uma formação de maioria no trade político para esse impeachment. E aí, depois disso, o golpe de 8 de janeiro começa em março de 2021, quando o Bolsonaro demite o general Fernando Azevedo, ministro da Defesa, e os 3 comandantes militares naquele mês, porque ele estava articulando um golpe para o 7 de setembro daquele ano. E essa história está muito bem contada no livro, até por omissões da PGR, tá? Mas também, aí era uma crença da PGR de que se eles dessem o start naquilo que o Bolsonaro queria, que era o endurecimento do regime, o golpe viria. Então, eles foram fazendo o tempo inteiro, e eu conto isso no livro, um movimento de clinch do boxe, que é quando você abraça o seu adversário e evita que ele te soque, né? Que ele te coloque, te faça um knockdown, né? E quem sugeriu esse movimento de clinch ao Dias Toffoli foi o Fernando Henrique, que ainda estava lúcido naquele momento, quando o Toffoli virou presidente do Supremo, e o ex-presidente Fernando Henrique disse: não, mantenha o movimento de clinch, né? Com ele, sugeriu, e eles fizeram isso. Então, isso está retratado no livro. Então, por isso que eu não chamo o livro de uma biografia, porque não é mesmo, né? Mas é um retrato. Um relato dos 4 anos, e ele tem um valor muito grande para mostrar essas figuras, né, que passaram por ali e que poderiam ter evitado, pelo menos, que essa loucura chegasse aonde chegou, né? Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você
que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.